As minhas aplicações, quando rodam em mais de uma máquina, em mais de um computador, ou seja, quando eu tenho um computador que processa a parte dos dados e outro que processa a outra parte ou que armazena esses dados, ela pode se estabelecer em diversas configurações. Na internet, mais especificamente na web, a forma mais comum é o que a gente chama de arquitetura cliente-servidor. Ou seja, existe uma máquina cliente, uma máquina que pode ter qualquer configuração, pode inclusive ser mais potente do que aquela, mas existe uma máquina cliente que faz uma requisição a um servidor, né? Então, a gente pode fazer uma analogia bem simples com o banco. A pessoa que trabalha no caixa do banco fica lá parada, sem ter o que fazer. Na medida em que chega um cliente, esse cliente vai ter uma demanda específica, vai ter uma solicitação específica, ele pode querer fazer um saque, uma transferência, uma aplicação, um resgate de uma aplicação, ele pode fazer qualquer operação. Na medida em que essas operações são aceitáveis pelo servidor, o servidor vai fazer um processamento, o caixa bancário poderia fazer a operação solicitada e devolver uma resposta para o cliente, né? Essa resposta normalmente se dá na forma de informações. Bom, então, na arquitetura cliente-servidor, é sempre o cliente que inicia a comunicação por meio de alguma requisição e o servidor responde àquela requisição. Uma vez respondida, o servidor para, não há mais o que fazer, né? Até resgatando um pouco a conversa sobre protocolo, né? Imagine que o servidor tem condições específicas para fazer o atendimento à requisição de um cliente. Então vamos voltar à analogia do banco. Se o cliente quer fazer um saque, o que o caixa do banco pede para ele? O cartão da conta e o valor do saque. Sem essas duas informações, o caixa não pode atender o cliente. Então existe um protocolo para a solicitação de serviços que é bastante semelhante ao nosso protocolo de comunicação na medida em que eu solicito páginas ao servidor, né? Se falta alguma informação, o pedido talvez não possa ser processado. E também não adianta você chegar lá e com cartão de outro banco, não adianta você chegar para o caixa, uma situação absurda, pedir um sanduíche. Existe um conjunto de serviços específicos que ele atende e uma forma certa de fazer a solicitação para que ele possa processar e te dar uma resposta que também é padronizada. Na medida em que existem essas formas específicas de uso do serviço, a gente pode chamar isso de um protocolo de atendimento ou um protocolo de comunicação, né? Bom, então uma vez que a gente tem aqui a clareza de que sempre é o cliente que dispara uma solicitação ao servidor e o servidor responde ao cliente e depois também não há mais o que fazer, a gente pode pensar que cada operação que está disponível na internet pode ser demandada por muitos outros clientes, né? De novo, analogia com o banco, quando você vai ao caixa, você sempre pega uma fila e tem muita gente querendo fazer solicitações àquele mesmo servidor. Na web, a gente vai pensar da mesma forma. Eu crio um servidor de páginas, um servidor de dados, ao qual poderão se conectar diversos milhares, milhões de clientes simultâneos ou ao longo de um período de tempo. Então, o servidor ele não pode suspender o atendimento a outros clientes enquanto ele atende um determinado cliente. Então, a gente tem que pensar numa forma de escalonamento desse atendimento, dele dar conta de atender um pouquinho a um público relativamente grande. Até existe um ataque de hackers na internet chamado de ataque de negação de serviços, que é exatamente isso. Eles espalham vírus para tantos computadores de usuários e em determinado momento, todos esses computadores, por meio do vírus, fazem requisição a uma máquina específica, a um servidor específico, que não dá conta e aí ele não consegue atender e é o que a gente chama de negação de serviço, ele não consegue prestar o serviço, né? Mas só para dizer que a ideia é sempre essa, quando eu projeto um servidor, eu tenho que pensar que ele vai atender a vários clientes, né? Da mesma forma, eu posso imaginar que um cliente pode usar diversos servidores, né? Então,
quando eu quero acessar a internet, quando eu quero entrar nessa comunicação, quanto mais serviço tiver para acessar, maior vai ser a minha demanda, né, por serviços. Vamos imaginar o seguinte: eu posso querer fazer a declaração de imposto de renda no site da Receita Federal. Eu posso querer acessar meu banco, eu posso querer ver se eu tenho multas no Detran, eu posso querer acessar o próprio servidor da PUC Minas para ver os dados dos meus alunos, para preparar as minhas aulas. Então, existem muitos servidores espalhados pela internet. Só que no passado, antes ainda da gente ter a web, o que acontecia? Eu precisaria instalar um software cliente para cada servidor. Ou seja, eu teria que instalar o software do Internet Banking específico do meu banco para acessar aquele banco. Se eu tivesse uma conta na Caixa Econômica Federal, uma no Banco do Brasil e em outros bancos, para cada banco eu precisaria ter um software no meu computador, né? Então, se eu ainda quisesse acessar, talvez, a Receita Federal, a PUC Minas, eu precisaria instalar softwares específicos para cada um desses serviços. E isso é um tanto complexo, porque esses softwares ocupam espaço, eles geram a necessidade de atualização com frequência, mas hoje não é difícil perceber essa complexidade na medida que você olha para o seu smartphone. No seu smartphone você tem vários aplicativos que representam exatamente essa condição. Se você quiser ver filmes do Netflix, você tem que ter o aplicativo do Netflix. Se você quiser escutar músicas do Spotify, você tem que ter o aplicativo do Spotify. Se você quiser escutar rádio no TuneIn, você tem que ter o aplicativo do TuneIn. Se você quiser registrar seu tempo de corrida, você vai ter que ter um aplicativo específico para aquele tempo de corrida. Mesmo que aquele aplicativo seja quase que uma casca para acessar um servidor na web ou na internet. Mas você precisa atualizar esses aplicativos também com frequência. Qualquer atualização feita pelos fornecedores do aplicativo implica em todos os usuários baixarem a nova versão do aplicativo. E isso pode ser uma coisa que leva anos. Então, esses aplicativos ocupam espaço nos nossos dispositivos. Exigem da gente atualizações frequentes. Nos impedem de fazer uma mudança rápida de servidor na medida em que eu tenho que sair de um aplicativo e entrar no outro, né? E era exatamente isso que a gente via na era pré-web, antes da web chegar. A necessidade de você instalar vários aplicativos e cuidar da atualização dos mesmos, né? Qual que é a proposta da web? Que a gente possa trocar todos esses aplicativos por um único aplicativo, um único software instalado no meu computador que acesse qualquer serviço, né? E quem é esse aplicativo? É o nosso navegador. Então, se você instala um navegador como o Chrome, como o Firefox, como o Safari, ou mesmo o Internet Explorer, a princípio esse navegador é suficiente para acessar qualquer servidor na web. Absolutamente qualquer um, não deveria haver nenhum tipo de restrição, desde, obviamente, que você esteja com a versão atualizada do seu navegador, mas aí nós estamos falando da atualização de um único software. E esses navegadores todos são concorrentes, teoricamente eles fazem o mesmo serviço, você pode ficar apenas com um deles, aquele que mais te agrada. Uma outra questão interessante é que na medida em que você atualize a estrutura da sua página no servidor, automaticamente o seu serviço está atualizado para todos os seus clientes. Ninguém precisa baixar a versão nova de aplicativo web, de aplicações web, né? Se você faz a atualização do servidor, automaticamente está todo mundo instantaneamente atualizado com a sua versão do serviço. Então, talvez a coisa mais bacana da web seja a forma como a gente acessa o serviço. Isto é, o navegador web e que revolucionou a nossa sociedade. Ou seja, as empresas passaram a ter muita facilidade de produzir aplicações, de produzir serviços online e imediatamente garantirem que qualquer pessoa tenha acesso a elas. É claro que para isso aqui a gente tem algumas condições que a gente vai ver em seguida.